o último passo da nossa jornada. Eu tô tão feliz que você tá aqui comigo, tão feliz e com muita esperança e expectativa de que você esteja aproveitando cada um desses passos até aqui. E hoje a gente vai falar sobre flute, um método, uma técnica que se chama flute. Flute é um tipo de taça, não é esse tipo de taça, mas é que eu tenho aqui e que eu resolvi trazer para ilustrar para vocês. E que é uma técnica de reestruturação de vida. Por que eu quis trazer ela no nosso último passo? Porque essa técnica vai mostrar pra gente o quanto nós temos áreas importantes da nossa vida e como elas precisam estar preenchidas camada por camada, por isso uma taça, né? Aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio. Pois é, nós somos o copo, né? Nós somos a taça, a nossa vida. E aí a gente vai perceber quantas coisas a gente pode preencher, quantas camadas a gente pode preencher pra gente transbordar de plenitude, felicidade, leveza, qualidade de vida, tá bom? E aí, quando a gente pensa em relacionamentos, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Quantos por cento você dedica à sua relação amorosa? Pesquisas indicam que o ideal é que um relacionamento ocupe cerca de 10% da nossa vida. Nossa, só 10%? Eu confesso que quando eu vi essas pesquisas, quando eu li sobre isso, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu achei 10% muito pouco. Mas quando eu entendi a flute, eu percebi que, nossa, quantas coisas importantes existem na nossa vida. E que se a gente equilibrar tudo direitinho, todo mundo fica satisfeito, dá tudo certo, e 10% é uma porcentagem muito significativa nessas camadas da nossa taça. Então vamos começar. A primeira camada, a base, né, o que tá aqui no começo, é os 3 As, né? Autoestima, autoconfiança e amor próprio. A gente falou desses As aqui. Foram os últimos passos que nós demos na nossa jornada. E se vocês iniciaram esse processo, continuem, porque essa base aqui, ela precisa sempre de manutenção, de um olhar atento. Se você identificou questões que estão pendentes, que você precisa trabalhar um pouquinho mais para ter isso fortalecido, para preencher a primeira camada, então vá procurar ajuda, né? Saia daqui, busque uma terapia e faça isso por você, invista em você. A segunda camada, né? Quando a gente vai preenchendo um pouquinho. A minha tá só com um pouquinho de água aqui, a minha só tem a primeira camada, que eu bebi o resto. A segunda camada que a gente vai preenchendo é o que a gente pode chamar de nossas tribos, né? São aquelas pessoas que não são tão íntimas da gente, mas que fazem parte por alguma afinidade, tem algum interesse em comum. São as conexões, né? A segunda camada é a camada da conexão. São pessoas com as quais a gente se conecta por alguma razão, algum gosto em comum, alguma coisa que nos tem afinidade. E que elas fazem parte, né, da nossa vida. Então, por exemplo, o clube do livro, o grupo que vocês vão correr juntos, vocês gostam de correr, fazem maratona juntos. Enfim, né, colegas de trabalho que você tem daquele setor que você faz parte, né? Pessoas que você tem algum tipo de conexão, né? Que você está ali dentro da sua tribo, das pessoas com quem você tem ali algum tipo de conexão. A terceira camada da nossa taça é a camada daí do grupo mais íntimo, né? Do suporte social, que aí são os amigos mais íntimos, a família, essas pessoas que te fazem pertencente, né? Fazem você se sentir pertencente, parte, né, deles. E aí é uma camada muito importante também quando ela está prejudicada, quando tem alguma quebra aí familiar. Essa camada fica um pouco prejudicada, dá uma baixazinha, né, na nossa plenitude. Então é uma camada muito importante, a terceira camada. A quarta camada da nossa taça é o desenvolvimento pessoal, né? O que faz parte do desenvolvimento pessoal? Tudo que vocês estão fazendo aqui. Participar de jornadas, de cursos que vão desenvolver, que vão te fazer evoluir enquanto pessoa, né? Não são cursos de profissionais, por exemplo. Até que alguns profissionais também fazem a gente evoluir como pessoa, né? Mas é tudo aquilo que você vai investir em você, que vai te fazer ficar melhor, se transformar. A gente tá aqui pra evoluir, né, gente? Então, essa é a quarta camada. E aqui também entra, por exemplo, terapia, entra nessa camada, cursos, leituras, né? Workshops, meditação. Isso tudo tá aqui na nossa quarta camada. Na nossa quinta camada, a gente tem a espiritualidade, né?
Estudos mostram que pessoas que não têm nenhum tipo de crença, que não acreditam em nada maior, elas tendem a ter mais propensão a desenvolver alguns transtornos emocionais e tal, porque não tem essa crença em algo maior. A espiritualidade, né, crer em algo, e aí cada um vai ter a sua crença, ela vai dar um suporte, uma esperança, uma sustentação maior e ajudar até no processo de resiliência mesmo, diante de situações adversas na vida. O sexto, né, a nossa sexta camada da tacinha aqui, é a autossatisfação. É quando a gente faz coisas com a gente mesmo, a gente se satisfaz na gente mesmo. Então é um hobby, é um lazer, viajar sozinho, ir no cinema, fazer coisas que a gente não precisa da muleta do outro para se realizar. A gente precisa da gente mesmo e a gente se autossatisfaz, a gente promove satisfação pra gente mesmo. Essa é a nossa sexta camada. Na nossa sétima camada, a gente tem, né, a sétima camada é a doação incondicional, é você se doar sem esperar nada em troca. Aí tem pessoas que doam pros filhos, tem pessoas que trabalham em ONGs, doam por causas animais, são aquelas pessoas que têm causas, né, causas em que elas se doam, elas não esperam nada em troca, ela doação incondicional. Isso compõe a nossa taça, isso faz parte de uma vida plena, uma vida saudável, uma vida inteira, né? Então, muitas vezes, tem alguma dessas camadas que a gente está em falta, a gente não se sente plenamente satisfeito, porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de doação, né, incondicional. Para quem é mãe, isso já é parte, né? As mães já têm essa questão com os filhos dessa doação. Mas se você não é, você pode buscar isso em outras questões, em se doar de outras maneiras. Doar sem receber nada em troca. Por exemplo, pessoas que fazem parte de igrejas, por exemplo, trabalham, né, na igreja e doam aquele tempo, elas não estão recebendo nada de dinheiro, mas elas estão doando o tempo delas de maneira incondicional. Isso também faz parte aqui da nossa sétima camada. A nossa oitava camada da taça é o autocuidado, gente. É tudo que a gente faz para se cuidar. É quando a gente gerencia o estresse na nossa vida. Quando a gente faz o autocuidado de estética, né? Eu vou cuidar do meu cabelo, vou fazer a unha, vou cuidar da pele, vou ter um momento só pra mim. Tudo aquilo que a gente faz para nosso cuidado, né? Cuidar da alimentação, fazer um exercício físico. Tudo isso é parte do autocuidado. E ele tá aqui na nossa oitava camada. Vocês vão ver que já tá ficando cheia a nossa taça, né? Quanto mais a gente vai ali cuidando de coisas que são importantes, a nossa taça vai ficando mais cheinha. A gente vai ficando mais plena, mais satisfeita com a gente mesmo. Na nossa nona camada, a gente tem o propósito, né? Nosso senso de qual é a sua missão no mundo. O que é que você quer fazer para o mundo, para a vida, para a sociedade, como você quer contribuir. Normalmente o trabalho, ele entra aqui nessa nona camada. Quando você tem a sorte, né? A boa possibilidade de trabalhar com algo que é parte do seu propósito. Eu trabalho, né, como psicóloga, e isso é parte do meu propósito, né? Fazer a diferença na vida das pessoas através do meu trabalho. E eu sou muito grata por ter essa possibilidade. A gente sabe que a gente vive num país que não tem uma realidade, né? Muita gente não trabalha no seu propósito, né? E nunca vai, às vezes, trabalhar. Por questões de necessidade mesmo. A gente não vai ser hipócrita de dizer que todo mundo tem que trabalhar pelo seu propósito. Mas, se você não consegue trabalhar pelo seu propósito nesse momento, se a sua vida pede outras escolhas nesse sentido do trabalho, então busque qual é o seu propósito e realize isso de alguma outra maneira. Talvez o seu propósito esteja alinhado com a sua doação incondicional, né? Um trabalho que você faz de forma voluntária e aí você alinha as duas coisas. Eu não sei qual é o seu propósito de vida, mas busque isso e complete essa camada da taça, porque quando a gente tem essa sensação de estar cumprindo o nosso propósito de alguma maneira, a gente tem uma sensação de completude, de que a vida vale a pena para além dos problemas, para além das situações difíceis. A gente tem esse senso de propósito, a gente tem um senso de direção muito forte. Isso nos dá um norte, nos dá um guia, nos ajuda a passar pelas dificuldades. E por último, a décima camada, a camada que completa, que transborda a nossa taça, são os relacionamentos amorosos. E aí, por isso que a gente fala dos 10%, né? Nossa taça é o 100%, cada camada dessa, 10%. E aí a gente tem para completar, para transbordar os relacionamentos amorosos que todos nós tanto precisamos e gostamos de viver, de experienciar e que transbordam, gente.
Quando o relacionamento vem pra uma pessoa que tá saudável, que tá investindo nas camadas dela, que tá com vários focos para além de quero ter alguém para ser feliz, tá sendo feliz mesmo sem ter alguém, esse relacionamento vem pra completar. Quando ela precisa de alguém pra ser feliz, quando ela precisa encher a taça dela com outra pessoa, aí o relacionamento vem de maneira sufocante. Isso é muito... Eu gostei dessa metáfora da taça, eu quis trazer aqui pra vocês, né? Essa taça pra gente pensar sobre isso, porque quando a gente entrega a nossa taça na mão de outra pessoa, a gente dá a ela o poder de encher do que ela quiser. Ela pode encher de vinho, que você não bebe, ela pode colocar suco de caju, que você detesta, ela pode botar a água que você gosta, que você tá precisando, mas ela pode te dar água quente, ou ela pode te dar água demais, você queria menos, ou ela pode estar menos, você queria mais. A questão é, se você entrega a sua taça, a sua vida, nas mãos de outra pessoa e dá a ela a responsabilidade de te fazer feliz, com certeza você pode sair muito machucada disso, você pode sair muito insatisfeita disso. E você perde toda a sua autorresponsabilidade de encher a sua taça do que você quiser encher. Preencher as suas camadas como você quiser preencher. O desafio de hoje é como está a sua taça, e aí embaixo você vai receber um material de apoio em que você vai ter cada camada, vai estar dividido ali na camada, como está a sua camada, a primeira, a segunda até a 10ª, como está essa camada, e o que você pode fazer, a segunda questão, o que você pode fazer para encher essa camada, tá bom? Eu tô muito feliz em chegarmos no final da jornada, muito feliz com esse último desafio. E espero que você esteja aproveitando. O próximo vídeo é um vídeo de considerações finais pra gente concluir essa jornada Amar-se. E eu espero que você chegue ao final brindando comigo e com a sua taça a caminho de preencher. Muito obrigada, vamos juntas!